Cara, se você não consegue vencer a si mesmo, cara, tu vai vencer o quê, meu irmão? Não tem como, velho. As pessoas querem mudar tudo de uma vez só e não consegue, cara. Tu lembra o rosto do motoboy que olhou pra dentro do carro a hora que a gente tava vindo pra cá? Não lembra, pô. Ou seja, faz, meu irmão. A pessoa vai ver na hora e ela não vai lembrar. Tá todo mundo muito ocupado com as suas próprias vidas pra ficar preocupado com o que ele tá fazendo, velho. E aí entra naquele ponto. Primeiro começa, depois aperfeiçoa. Primeiro progresso, depois ordem. Esse é o caminho. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio, galera. Hoje estamos dando início a um projeto incrível, algo que nós tínhamos aí planejado há um tempo e hoje está se concretizando. Eu e Vitor temos aí uma jornada muito legal para compartilhar, né, não, Vitor? É isso aí, muitos anos aí correndo atrás e hoje concretizando um dos projetos. 4, 5 anos, é isso? 5 anos. Desde 2019, mais ou menos? É isso. Parece que é a vida inteira, galera, mas é mais ou menos esse tempo aí que a gente se conheceu e iniciamos nessa jornada aí. Para o primeiro episódio, para que tudo isso faça sentido, a gente convidou um cara que foi um dos responsáveis aí por nos impulsionar. É o cara que nos deu uma oportunidade há uns 3 anos atrás, mais ou menos. É isso aí. Que faz total sentido, né? Não poderia ser outra pessoa. Afinal, o nome deste podcast é Arquitetos do Jogo, tá? Qual que é a intenção? Nosso objetivo é mostrar justamente quem está por trás do jogo, construindo, formando, capacitando. E é um cara que tem o dom de impulsionar pessoas, arrancar o melhor dessas pessoas. Seja bem-vindo, Rafael Dias. Muito obrigado, meu irmão. Que isso, cara. Prazer. Tô contente, hein? Que honra. Tinha que Legal, ser você, hein, cara? Tinha que ser você. Eu fiquei muito contente quando eu recebi esse convite de vocês. E aí eu já profetizo aqui nesse primeiro episódio do Arquitetos do Jogo, que vai ser um podcast de muito sucesso, que muitas pessoas serão impactadas. Porque eu carrego algo comigo desde sempre que toda palavra lançada ela tem alguém que vai receber. Amém. Então, se tá nascendo um novo projeto, tá nascendo alguma coisa nova, é porque alguém precisa ouvir, né? Esse é o primeiro ponto. E mais ainda eu fico mais contente porque é com vocês, né? Então, quando vocês me fizeram o convite, eu fiquei assim, me senti lisonjeado, me senti honrado, porque querendo ou não, a gente sente que faz parte de um projeto, não diretamente, mas indiretamente, eu falei, pô, eu vi os guris aqui, eu falei, será que um dia eles vão me convidar se tiver um podcast? Aí quando chegou o convite que era pro primeiro, eu falei, não, aí eu gostei, cara. Aí eu senti firmeza. A honra toda nossa. É isso aí. É um prazer. Então hoje a gente começa a bater um papo e a gente vai... O que a gente vai falar aqui, cara? Vamos lá, puxa aí pra nós. Vamos falar aí um pouco, claro que sobre a sua jornada, um pouquinho pra você contar a sua história. É um cara que também cresceu aí, digamos, do zero, né? Do zero. Construiu aí muita coisa. Na verdade, você formou muitas coisas. Muitas pessoas. É um cara muito ativo aí em posicionamento, fala muito sobre brand, sobre business, né? Comunicação total. Legal, cara. Vamos falar disso aí? Já dá uma Então introdução. tá bom, então vou me apresentar. Vou apresentar. Minha câmera é aquela, né? O povo tá olhando pra mim agora. À vontade. Então eu vou me sentir em casa aqui. Então tá. Turma, pra vocês que não me conhecem ainda, vocês que estão vendo esse episódio a primeira vez, eu me chamo Rafael Dias, tenho 28 anos, sou daqui de São Paulo, capital. Jovem, Rafa. Jovem, cara. Tô meio acabado, mas sou jovem, pô. Não parece que eu sou jovem, mas sou jovem, pô. Tenho 28 anos, sou daqui de São Paulo, capital, mas moro no Rio Grande do Sul. Nos últimos 6, 7 anos, já estou fora de São Paulo em torno de 10 anos, mais ou menos. Hoje sou empresário, tenho uma solução completa, um ecossistema completo de soluções audiovisuais, onde a gente atende o cliente 360, desde a parte de uma produtora audiovisual até a parte de capacitação do time dele, parte educacional e tudo mais, né? Também sou coautor, best-seller do livro O Ambiente Muda Tudo, que foi escrito, foi organizado pelo João Brognoli, mas com o prefácio do Joel J e alguns coautores, e eu fiz parte desse projeto maravilhoso também. Então é um título que eu gosto bastante de carregar, e diversas outras frentes. Mas, cara, vamos lá. Vamos começar agora de uma forma bem leve, bem tranquilo, né? Agora que o pessoal de casa já me conheceu um pouquinho aí, minhas redes sociais vai estar aí, quem quiser me conhecer mais vai estar lá. E é o seguinte, eu não sou muito um cara que gosta muito de contar a própria história, cara. Não gosto de contar da minha história porque eu tenho uma visão legal nisso aí. Eu tenho uma visão diferente, cara. Eu tenho uma visão que eu acho que histórias de dificuldade, histórias de superação, muitas pessoas têm. Eu acho que tem diversos brasileiros que vivem isso todo santo dia. Tem aqueles que se destacam porque tiveram um resultado muito grande. Sim.
certo? Só que, para mim, a grande motivação do negócio é aquelas pessoas que todos os dias vencem algo. Sim. Então a gente conhece muitas pessoas. E hoje o fato da gente estar aqui, é porque por muitos dias nós vencemos algo. Esse é o grande ponto. Porque senão não teria esse projeto. Se lá atrás você não tivesse decidido querer saber como faz um vídeo, como faz uma edição, alguma coisa nesse sentido, não teria esse projeto aqui hoje. Não teria uma profissão, não teria uma empresa, não teria nada disso. Então eu sinto que a gente tem que falar muito mais sobre o processo, os ensinamentos que a gente teve durante a caminhada, do que o ponto triste da história. Sim. Porque, né, passando um pouco, levemente pela história, eu tenho uma história comum de qualquer, ou bem parecido com qualquer outro brasileiro. Nasci numa família humilde, numa zona periférica em São Paulo, uma família que não tinha as condições, as melhores condições, nunca passei fome, nada disso, nunca, longe disso, sempre tive o básico que precisava para qualquer pessoa sobreviver, só que tinha o ponto A do negócio, que era o quê? Eu entendi desde muito cedo que eu queria mais do que eu via. Então, por exemplo, eu via todo mundo à minha volta trabalhando no formato CLT, que não é demérito para ninguém, inclusive, que é algo maravilhoso, mas trabalhando no CLT um ano inteiro para tirar férias, ir para uma praia final do ano, financiar uma casa, sei lá, em 30, 40 anos, e a vida era isso, e completar 30 anos de empresa. Eu olhei e falei, caramba, será que é isso, cara? Será que eu aguento tudo isso aí, ficar tanto tempo no mesmo lugar e tal, desde muito novo? E eu sempre sonhei em ser magnata, cara, desde criança. Eu vi os filmes de máfia, velho. Filme mafioso, eu falava, eu quero usar roupa, camisa de linho, correntona, charuto, tomar uísque no copinho, desde criança. Eu achava muito legal. Eu falava, cara, e eu acho que esses caras, eles não conseguem viver isso completando 30 anos numa empresa. Mas talvez consigam isso tendo a própria empresa. Aí isso começou a motivar lá atrás. E desde muito novo surgiu essa vontade de sempre querer ensinar alguma coisa. Sempre querer dar uns passos diferentes do que a grande maioria. Sim. Então, eu lembro exatamente o dia que foi a grande virada do negócio. Exatamente. Já aproveita e já conta pra gente. Era pra eu me apresentar, né? Já tô indo embora, né, já cara? Já tá no assunto. Então já tô, agora eu vou embora, né, cara? Já deu pra ver que vai ter história, né? Ó, não me falam que o podcast dura 20 minutos, que é só a introdução, pô. Aí não dá tempo. 5 horas aí, a galera aguenta assistindo aí, tranquilo. Eu sei que, ó, logo no início, muito novo, eu entendi a grande virada. Foi uma frase que eu ouvi, cara. Olha que engraçado. Eu vindo de berço cristão, sempre participei. Vocês são cristãos, sim, né? Também. Sim. Sempre participei, sempre fui envolvido. Eu acho que por isso que a gente gerou essa conexão, né? Também. Total. Porque, pô, a gente vai estender esses assuntos aqui no decorrer do episódio. Mas eu estava inserido dentro do meio cristão, então eu já falava bastante em púlpito, já dava umas pregações leves e tal. E eu entrei no que chama marketing multinível na época. Me apresentaram isso. Não dá pra falar marca, mas era de perfume, cosméticos e tudo mais, né? E na época, me mostraram um caminho assim que eu falei assim, cara, preciso ir pra um cruzeiro, que tem se bater, eu vou pra um cruzeiro. Vou ter um carro importado, ganhava carro, um cheque gigante. Eu falei, cara, eu acho que é isso. Será que é? E aí eu fui numa reunião dessa, e foi essa reunião que, me destravou, transformou a minha vida, cara. Porque na época eu olhava e falava assim, na época eu colocava a culpa na vida, em todo mundo. Eu colocava a culpa em todo mundo, cara. Tipo assim, eu olhava pra onde eu tava, aí, sei lá, a gente era muito humilde, aí eu colocava a culpa até nos meus pais. Pô, meus pais não tomaram as decisões certas, pô. Isso com 16 anos de idade. Uhum. Eu tô vivendo isso porque meus pais não deram o máximo. Na época eu tinha esse pensamento, cara. E hoje eu me arrependo de ter esse pensamento. Sim. Porque eu esqueci, hoje eu sei, e na época eu não sabia, que eles também estavam vivendo a vida deles pela primeira vez. Uhum. Né? Interessante. Tem isso, né? Assim, meus pais não sabem de tudo, assim, pô. Né? Eles também estão vivendo a vida pela primeira vez, meu irmão. Interessante. Não tem? E às vezes a gente culpa os pais, cara. E na época eu era muito revoltado, e eu culpava, cara. E aí eu fui numa reunião dessa, e o cara que tava lá falando, eu lembro exatamente o nome dele era Rodrigo Santana. Nunca mais encontrei nas redes sociais, porque eu queria me conectar com ele hoje, para agradecer ele por essa frase, cara. Ele falou a seguinte frase: você tem exatamente aquilo que você merece.
E aquilo na hora eu não gostei. Confronta, né? Confrontou. Paulada. Ele falou, cara, se você tá onde você tá, não falou pra mim diretamente, falou numa palestra. Se você tá onde você tá, se você vive o que você vive, é porque você tem exatamente aquilo que você merece. Na hora eu ouvi, eu falei, não, cara, isso é uma loucura. Ele não sabe da minha vida, ele não sabe disso, tal. Só que aquela frase ficou tanto. Eu falei, será que eu mereço mesmo isso, cara? Aí eu pensei, por que eu não mereceria? O que eu tô fazendo pra não merecer? E eu não tava fazendo nada, pô. Tava reclamando da vida. Colocando a culpa no governo, colocando a culpa nos pais, colocando a culpa na escola, a culpa em todos os lugares, pô. Tava entrando pra aquele pensamento vitimista. E aí eu falei, cara, eu acho que ele tava certo, cara. Eu acho que realmente eu não mereço estar onde eu quero estar. E eu falei, mas como que eu faço pra estar? Aí falaram pra mim, o segredo é vender. Tem que saber vender. Tem que saber se comunicar. Venda. Tem que estar envolvido. Tem que estar no meio. E aí eu comecei a vender os perfumes, né? Que a gente tava no meio. Comecei a bater de porta em porta. E aí tomava não. Não, sim. Porra, dava uma motivada. Não, sim. Pô, dava outra motivada. Aí eu comecei a falar, opa, as coisas não são tão ruins assim não, cara. Se a cada 20 não que eu tomo eu ganho um sim, então pra eu ganhar 5 sims eu tenho que tomar quantos não? 100 não? Beleza, vou atrás de 100 pessoas. E aí comecei a fazer esse tipo de cálculo. E aí eu comecei a me ocupar tanto com o trabalho, tanto, tentando, que adivinha o que aconteceu? Tudo que eu tinha de pensamento vitimista, que colocava a culpa nos pais, no governo, na cidade, no bairro, na escola, não tinha mais espaço, porque eu só tava preocupado em trabalhar. Aí foi onde eu entendi. Eu falei, cara, o segredo é o trabalho, velho. Nada supera o trabalho. O segredo é o trabalho. Interessante que para você chegar nessa conclusão aí, através do confronto, primeiro você começou a questionar. Eu acho que você ouviu aquilo ali, começou a refletir e já se auto-questionar. Que aí você já se incomoda. O tempo inteiro. E foi exatamente isso que foi me levando para outras grandes lições da vida, né? Exatamente. O questionamento é uma delas. O que eu questiono? Eu tenho uma linha que todos os pontos que eu vejo ou escuto, eu penso as duas possibilidades dela. O porquê sim e o porquê não. Independente se eu quero. Quero me relacionar com alguém. Por quê? Por que sim? Por que eu me relacionaria? E por que não? E tenta achar o porquê das coisas. E aí tu vai ter uma balança. Isso é bem interessante essa maneira, porque assim, acho que a gente passa tanto tempo às vezes mergulhado no dia a dia, e a gente foca só em um lado, o que te mantém ali com os olhos fechados para outras possibilidades. Então acho que é interessante demais. Você passa a observar os dois lados das coisas e isso te possibilita enxergar todo um leque que exatamente te abrem aí novas oportunidades, novas frentes. É exatamente isso aí. E isso desenvolveu muito cedo. Eu tinha 16 anos na época, pô. 16 anos. E eu sempre fui muito criativo nessa ideia. Eu já tentei ser músico, né? Não sou como vocês que atuam, né? Que eu sei que vocês são músicos também. Mas eu tentava, né? Eu tentava tocar de tudo, tentava arranhar tudo. E aí, no final das contas, acabei não tocando nada e tá tudo certo, né? Sim. Mas eu era muito criativo, então eu sempre gostava de ver as coisas com muita criatividade. E aí é engraçado que no decorrer, se eu for contando a cronologia da história, sempre vai entrar alguém que me falou uma frase que mudou o rumo de alguma coisa. E aí isso vai levando para os outros lados. Porque através dessa reunião que eu ouvi isso, sobre merecimento, eu conheci um cara que eu fui tentar vender um perfume. E ele era professor de música, cara. Ele era guitarrista. E eu comecei a fazer aula com ele de guitarra. Olha que doideira. Olha que doideira. E nessa aula de guitarra, cara, ele falou assim pra mim, ele começou a me mostrar a diferença dos sons, dos estilos. Aí ele começou a me dar essa aula assim, ó, literalmente assim, ó. Ô Rafa, primeiro de tudo, tu tem que imaginar que tua vida é um filme. Se tu conseguir olhar tua vida como se fosse um filme, fica mais fácil de tu criar música. E eu levei aquilo a sério. Aí eu falei, mas como? Aí sabe o que ele fez? Ele falou assim, ó, como que tu imagina a música que tá tocando dentro de um filme de um cara que é da noite, que é da rua, que é solitário, tal. Aí ele pegou a guitarra e começou a tocar um blues. Falei, é exatamente isso que eu imagino. Aí ele falou, agora em um momento de um casal, o que tu imagina? Aí ele começou a tocar uma bossa nova, mais romântica. Aí ele falou, e num momento de transtorno, ele começou a tocar uma pauleira. Aí ali virou a chave. Que eu falei, cara, a vida é um filme, velho. Eu preciso seguir como se ela fosse um filme.
E ali já mudou o rumo de novo. Porque eu falei, se a vida é o filme, por que eu não posso mostrar isso para as pessoas? Ali mudou o rumo de tudo. Porque aí eu comecei a falar com as pessoas como se eu estivesse dentro de um filme, pô. Ao invés de conversar, eu tava performando sempre. Então ia dar bom dia, não dá mais. Bom dia. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Como que tu tá? Então tá aí a origem do... Entendeu? E aí eu comecei a entender que era assim, cara. E as pessoas, elas falavam e gostavam desse jeito. E aí sempre falavam, caramba, tu é animado. Pô, tu é... Não, contamina total. Tu é enérgico. O que tá acontecendo? Como que tu é assim? Eu falava, cara, é natural, porque eu acho que eu sou isso, né? Eu gosto disso. E aí ficou batendo tanto nisso que a energia, o merecimento e ver a vida como um filme, pra gente começar o episódio aqui, foi onde abriu todas as portas que eu busquei. E eu vou te falar, nem todas as portas que apareceram, mas que todas as portas que eu criei. Sim, eu prefiro ter essa visão. Faz sentido. Que tem as pessoas que te dão as oportunidades, mas você gera elas. Sim. Teria que ser intencional. Então, pra gente começar a resumir um pouco da história, cara, são as 3 palavras que eu levo pra minha vida sempre. Merecimento, filme e energia. São as 3. Eu vivo todo dia como se fosse um filme. Eu entendi que eu tô exatamente onde eu mereço estar. Então isso me tira o peso de muita coisa. E também joga muita responsabilidade também. E também que eu preciso ter muita energia porque contagia as pessoas. E assim foi que entrou em tudo que tu me apresentou aqui, que eu fiquei bem contente de ouvir também, que a gente consegue contagiar e direcionar as outras pessoas através dessa maneira. E agora pensando, nós que já trabalhamos juntos lá atrás, vocês conseguem ver exatamente esses 3 pilares que eu lidava na hora, como mostrava, como fazia, qual que era o ponto. Sempre era assim, cara. E isso é trabalhar com pessoas, isso é desenvolver. Sim. E aí, dentro dos projetos que a gente tanto atuou, esse foi o grande diferencial. Sempre. Pô, eu acho que esse é o grande segredo para todo mundo. Se todo mundo souber fazer isso aí, e é treino, cara. Você acredita que essa virada de chave, essa questão de você trazer essa energia, esse jeito seu, você criou em termos um personagem mesmo? De fato, um personagem, tipo assim, de fato você é assim, porém você não sabia que você era assim. E aí você trouxe um personagem para a realidade e através do personagem você trouxe, deixou mais evidente algo que você sempre foi. Isso aí, foi exatamente isso aí. Desde criança na escola todo mundo falava, pô, o Rafa fala pra caramba, meu, não para de falar. Ele é agitado, ele fica pulando, ele sobe, desce e tal. E todo mundo falava, hiperativo. Ah, porque o Rafa viaja, tá todo mundo na aula de artes fazendo tal coisa e ele tá desenhando uns negócios diferentes. Os caras cogitaram até que, sei lá, que eu tinha que passar em alguns Hoje você poderia ser considerado autista, inclusive. Provavelmente. Não, na verdade, entendeu? a moda é... Gente, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, mas hoje a moda é TDAH, né? TDAH ali, que também devo ter, tá tudo certo. Tá tudo bem. Que tá tudo certo. Acho que hoje todo mundo tem um pouquinho. Acho que todo mundo tem um pouquinho lá e até é bom que qualquer coisa, se não responder alguém ou não prestar atenção, leva pra esse lado e tá tudo ok. Mas desde sempre foi assim. Só que foi o sentido contrário, cara. Foi o sentido contrário, literalmente, de... As pessoas sempre viam isso como um problema. E hoje eu consigo ver. Se tem uma pessoa que gosta de falar... Desde criança, estimula ela a falar, pô. Não faz ela se calar. Entendeu? Esse é o ponto. Sim. E aí foi quando eu entendi que eu era assim. Eu falei, irmão, se eu sou assim, esse vai virar o meu principal pilar da minha vida. Energia. Não tem dia ruim, meu. Não tem. Tem o dia que tá nublado. O cara não tá muito bom, mas a energia não tá baixa. Sim. Tudo que se propõe a fazer, entrega. Tudo que precisa, que tá comprometido, faz. De repente, com menos palavras. Né? Porque a energia tá um pouco mais baixa. Mas nunca tá num ponto tipo assim, não quero falar com ninguém. Pelo contrário. Antes ali, agora, um pouquinho antes de entrar aqui, eu tava resolvendo um grande problema no celular. Cara, vamos entrar pra gravar? Esquece, velho. O problema acabou. Agora, aqui, o que a gente vive agora, o meu papel é transmitir o melhor pra vocês. Pra todo mundo que tá assistindo. Porque se eu for ficar lá merrentando as coisas que acontecem, meu irmão, o cara não sai de casa, velho. Aí o cara não vai viajar, porque eu tenho medo do avião, o avião pode cair. Ah, vou de carro, aí o carro pode bater. Aí vou de moto, mas moto cai. Aí o ônibus, não, porque é assalto. Aí você nem sai de casa. Entendeu? Aí eu vou ficar dando desculpa, quarto, pô. Isso. Então, o grande segredo é ter energia para fazer as coisas. Isso foi desde sempre. Desde sempre assim. E aí, quem trabalha comigo, bom, as pessoas que constroem comigo, o Iago tá comigo há alguns anos, o Iago tá aqui nos bastidores. O Iago, ele constrói comigo bastante coisa, ele partilha várias
vários pontos, tanto bons. Eu acho que ele é o cara que mais vê diversas frentes e emoções do Rafael no decorrer do dia e do tempo. Ele é o cara que provavelmente mais me conhece hoje. Cara, ele sabe que não tem dia ruim, velho. Que não tem, que é a pegada todo dia, ele sabe. E às vezes é engraçado que ele mesmo se contagia. Às vezes a energia tá um pouco baixa, porque é normal. Cara, começa a trabalhar, começa a desenvolver. Quando vê, tá todo mundo acelerado. E o pessoal brinca, tu é muito acelerado, muito acelerado, muito acelerado. Claro, meu irmão, tô aqui pra resolver, velho. Tô aqui pra dar desculpa, né? E ainda mais hoje no mundo que todo mundo só dá desculpa, pô. Ninguém resolve nada. É isso aí. Né? A gente é prova disso, né? A gente já teve vários momentos ali que nada tava dando certo, ou pelo menos como planejado. E o Rafa ali com a energia lá em cima, ó, vamos resolver. Bora, se não aconteceu, vamos fazer acontecer. E no final, às vezes, talvez tivesse acontecido como planejado, não teria ficado tão bom. Não teria, cara. Não teria ficado tão Isso bom. vai entrar lá na frente, mas cara, eu acredito que sob pressão as coisas funcionam melhor. Pressão total, galera, vocês não têm noção. Pressão. Mas não é aquela pressão de loucura, tipo cobrança, de xingamento. Não, é a pressão, meu irmão. Pra extrair. Dá pra ver que tu consegue fazer mais, cara. Dá pra ver. Então faz mais. Total. Vamos lá. Ah, mas não consigo, vamos que eu vou te ajudar. Se eu tô vendo potencial na pessoa, eu faço a pessoa fazer o ápice dela. Porque senão não faz sentido, cara. Por quê? Porque um dia fizeram comigo. Sim. Um dia fizeram comigo, cara. E fazer o ápice não é só a pessoa mostrar. É aquela frase que falaram, que eu comentei aqui. Aquilo lá fez eu ver algo que eu não via. Entendeu? Falei, opa, peraí. Entendemos como funciona o jogo agora. Então, vou fazer. Só depende de mim. Se só depende de mim, eu vou fazer corpo mole? Não vou. E é pra nada. Nada tem corpo mole. Tudo é intensidade. Então, acho que o grande segredo que fez a gente ter grandes resultados dentro dos nossos negócios hoje, dentro da carreira, da evolução, mudança de carreira, sempre foi isso. Proatividade, energia, comunicação. E o melhor de tudo que é tudo treinável, cara. Tudo é treino. Tudo. Tem uma coisa que eu acredito, assim, durante esses anos, e isso passou a ser uma crença mais forte em mim, é justamente essa tese de que o universo, ele vibra, ele é totalmente feito por frequências. Então, quando a gente vibra em uma certa frequência, a gente tende a atrair coisas na mesma frequência. Então, total sentido, essa energia sempre para cima. E aproveitando esse gancho, assim, voltando até hoje, você é empresário, tem seu próprio negócio, está dentro de um ecossistema gigante que está crescendo aí todos os meses, né? Tem muita todos coisa, os dias, todos os minutos tem alguma coisa acontecendo nova. Só que, para mim, assim, o que eu enxergo do Rafa, assim, desde o começo, eu vejo em você um dom de enxergar as pessoas, né? De enxergar o potencial naquela pessoa e entrar no que a gente estava falando agora, que é extrair, né, esse potencial. Então, por exemplo, a gente te conheceu em um momento fazendo algo que a gente nunca tinha feito. Fizemos pela primeira vez e extraiu algo que nem nós mesmos sabíamos que éramos capazes de fazer. Era a primeira vez aquele evento? Era a primeira vez. Os caras são bons, tá? Porque me falaram, do jeito que se apresentaram pra mim, eu achei que já era a 10ª vez, tá? Pega esse código. Se eu soubesse que era a primeira vez, tinha apertado mais, pô. Então, assim, não, mas foram diversas situações, tá? Que ele conseguiu extrair de nós algo que a gente chegou no final, caramba, entregamos. Nossa, olha isso, olha o resultado. E hoje, muita coisa que aconteceu, né, Vitor, né? Nesses anos, é fruto disso, daquela primeira vez. Olha aí. Muitas portas foram abertas. E até emocionante porque até um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente sempre vinha naquela questão, tipo assim, cara, será? Será que consegue? Será que dá conta? E aí vinha na cabeça, mano, muitas vezes a gente chegava em algum evento, eu olhava assim, olhava pro Niel, não, vamos. E na minha cabeça eu falei assim, mano, mas será que vai dar certo? E aí vinha Rafa na cabeça, vai, bora. Energia. Energia. E eu ia e, tipo, chegava no final assim, olhava a cara da galera nos eventos, a galera, tipo, olhava pra trás assim, tipo, caramba, você é louco? Fizeram agora isso aqui? Mentira. Aí acabava os caras vinham cumprimentar, pô, muito louco, muito bom e tal. Então, assim, é muito legal. E é uma parada que, tipo assim,
cara, ainda bem que falaram pra você, que te fez ser o cara que você é hoje, mano. Isso é legal. Louco, né? Cara, as pessoas sempre mudam outras pessoas, velho. Eu carrego muito isso. Mas às vezes você não tem a dimensão. Assim, a gente tá tendo essa conversa aqui agora, mas às vezes você não tem a dimensão de onde isso chegou, das pessoas que se alcançou até indiretamente. Né? Sim, porque através do que você fala atingiu a gente. E a gente hoje consegue, de uma certa forma, transmitir a tua energia, que hoje, de certa forma, habita na gente, por ter vivido isso contigo. A gente consegue transmitir, às vezes, para outras pessoas. Outra molecada que chega, a gente consegue vir junto na pressão e a galera, tipo, dá um choque e vem. Porque é isso, é um choque. Sim, é aquele você choque. Tá aqui, assim, você acordou só que você acabou de acordar, aí, pum, sabe? É muito louco. Isso é legal. Isso é bom. E eu vou te falar, cara, a dimensão da quantidade de pessoas impactadas a gente não tem mesmo. Não consegue ter. Não tem. Mas a gente consegue ver a mudança das pessoas. A cada trabalho junto, a cada palavra lançada, por exemplo, muitas vezes a gente conversando, dava pra perceber quando uma palavra servia. Sim. A gente tava conversando no meio da conversa e, sei lá, alguma coisa servia, eu nunca mais vou esquecer. A gente tava lá em Caxias do Sul, quando vocês foram pra lá, a gente tava dentro da nossa sala da diretoria lá, e aí a gente tava conversando sobre uma decisão que vocês tinham que tomar e tal, e aí eu dei um exemplo de alguma coisa, eu tipo assim... É isso que faltava. Tipo, aí ali eu fiquei contente, falei, valeu, cara, dá pra ir embora. Pegou, era aí, alguma coisa serviu. Então, isso é muito legal, cara, porque a gente realmente não tem a dimensão, só que por isso que eu gosto muito de bater que a palavra lançada, ela sempre serve pra alguém, velho. Sempre serve pra alguém. E aí já serve pra quem tá ouvindo no Spotify, assistindo em casa. Cara, tá com vontade de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, mete a cara e fala, pô. Não tem? Tem que meter a cara. E isso já entra pro nosso lado aqui na parte do audiovisual, produção de conteúdo, rede social, comunicação. As pessoas têm medo de botar a cara. Você tem medo de falar num vídeo. Aí, caralho, o que vão pensar? Cara, dane-se o que vão pensar, entendeu? Com todo o respeito, tem gente se drogando, tem gente que tá bêbado e se filmando e postando, pô. Aí vai falar do próprio trabalho, vai falar de algo bom pra mudar a vida de alguém e não vai mostrar. Entendeu? A gente combate assim, quanto mais gente maluca mostrando na internet as coisas que prejudicam as outras pessoas, mais coisas boas a gente tem que levar, entregar. Por quê? A geração tá mudando, a geração nova tá chegando cada vez mais com o celular na mão. Ou seja, nós somos responsáveis muito pela parte da educação das novas pessoas que estão chegando, cara, através da rede social. Verdade. Demais. A gente não pensa isso. Antigamente, quando a gente era criança... Bom, vocês também, nós temos tudo a mesma idade. Não tinha celular, não tinha internet. Então a nossa educação era uma. Hoje as crianças têm uma outra linha. Elas já estão muito mais adiantadas, cara. Já estão muito mais. E a responsabilidade nossa é mostrar. É exatamente isso. E aí, quando você entende que é responsabilidade nossa mostrar, o que é vergonha e o que é medo, cara, só dane-se, esquece. Temos que mostrar, vamos pôr pra rodar. E aí que entra a proatividade. Esse é o ponto. E eu consigo lembrar a primeira vez que me ensinaram sobre proatividade, cara. Tinha 15 anos no meu primeiro emprego. Foi louco esse dia, tá? Acabei de lembrar isso aí. Eu tinha 15 anos no primeiro emprego, trabalhava de estoquista num supermercado. Naquela época. Eu lembro que eu fui passar do estoque pro mercado e tinha uma vassoura caída no chão, cara. Eu passei por cima da vassoura e não recolhi ela. A hora que eu passei e não recolhi ela, o gerente chegou em mim e falou assim, Rafa, vem cá. Tu viu a vassoura caída? Vi a vassoura caída. E tu não pegou por quê? Eu falei, não foi eu que derrubei? Aí ele falou assim, tá, então se pegar fogo, tiver pegando fogo aqui, tu não vai apagar, porque não foi tu que botou fogo? Foi literalmente isso. Aí eu falei, opa, realmente, cara, a partir de agora, eu não vou mais negligenciar a proatividade. Nunca mais, literalmente foi isso que eu falei, nunca mais eu vou passar por cima de algo e não recolher. E na época eu tava achando que era só sobre a vassoura, cara. E hoje, com quase 30 anos, eu entendi que era pra tudo. Entendeu? Isso é muito louco, meu. Isso é muito louco. Depois de tudo isso, tu entende que é pra tudo, pra vida inteira. Pra vida inteira o negócio. E aí, cara, ainda bem que me ensinaram naquela época, cara. Toda vez que tu vê alguma coisa que tu pode fazer, pode mudar, pode melhorar, não deixa pra amanhã, não deixa pros outros. Faz, pô. Tu vai perder 10 segundos da tua vida e tu vai fazer alguma coisa, cara. E aí, hoje, entendendo, vendo isso, era só uma simples vassoura. Mas tinha pessoas de idade que trabalhavam com a gente. Açougueiro passava com faca na mão e se tropeçam na vassoura.
E se cai? E se acontece algum acidente porque eu vi a vassoura e não recolhi? Ou seja, 10 segundos não mudou nada na minha vida, mas pode ter mudado de alguém. Sim. E isso tudo que a gente tá falando nem é sobre recolher alguma coisa no chão, entendeu? Então, é legal ter isso e tu consegue lembrar dessas pequenas coisas, essas pequenas mudanças, esses detalhes que mudaram o rumo na tua vida, quando tu vê ela como um filme. E aí a gente falando isso agora aqui, provavelmente vocês estão lembrando de situações que mudaram o rumo da vida de vocês. Você é louco. Passando aqui na cabeça. Dá pra ver? Os caras estão tudo rindo, estão lembrando. E eu sou boca aberta, sou chorão. Eu já tá chorando. Tô Tá quase chorando o Vitão já, Gente, cara. o Vitor, ele chora, uma eu manteiga choro. derretida. Eu choro. Quem conhece sabe, né? Mas, Rafa, tudo que você falou, assim, passou o filme na minha cabeça, porque eu sempre fui aquela pessoa muito também criativa, sonhadora, né? Sempre fui sonhador. Mas eu tinha uma característica que também me impedia de... Não sei, às vezes até penso, hoje eu poderia estar mais longe, né? Não sabemos. Mas de somente pensar. E entra, nossa, total sentido no que você está falando. Por quê? Diversas vezes eu tive ideias, eu tentei coisas e sempre parava. Não dava continuidade. E as coisas começaram a acontecer quando eu falei, não, eu vou para frente com esse negócio. Eu vou. Do que doer. Bicho pegando em casa. A gente sabe como que é quando a gente tenta algo e sai de algo que nos traz mais estabilidade. Aí passa a correr atrás de algo que até então você não tem nada. Você não ganha nada com aquilo ali. E, cara, tudo diz para que você desista e para. Aí eu falei, quer saber? Eu vou seguir. Vamos ver onde vai dar. Aí foi quando as coisas começaram a acontecer. Esse foi o grande ponto, a diferença. E aí eu falei, tá vendo? Então, se eu passar desse ponto, que até então eu parava, eu deixava, né, de dar continuidade. Eu tentei várias coisas, já tive algumas coisas. Negócios, desde, sei lá, vender abacaxi em porta de estação, vender travesseiro interior de São Paulo. Na verdade, não sei se eu já te contei, eu sou nordestino. Vim para São Paulo, virada de 99 para 2000. E aqui a gente já chegou marretando no Brás. Tu veio pra cá? Na virada de 99 para 2000, de Alagoas. 99 pra 2000? Para São Paulo. Era uma época que muita gente migrava de Nordeste para Não era São nem Paulo. nascido, pô. Rapaz, não fala isso não. Pelo amor de Deus. Por isso que eu tô apavorado aqui agora. Aí. Caguetou a idade. Caguetei a idade do Niel aqui. Veio em 99 pra São Paulo pra trabalhar já 99. direto no Brás. Eu tava nascendo em 98. Tinha um ano de idade. Eu sou de 98, pô. Esquece essa parte aí, vamos seguir com a história. Bom, então, assim, a gente já chegou em São Paulo. Marretei até meus 13 anos ali. E depois, uma outra oportunidade, eu conto mais um pouquinho sobre essa parte aí. Mas, enfim, né? O fato é que as coisas só começaram a acontecer quando eu dei continuidade no que eu estava fazendo. Então, assim, não adianta só pensar e sonhar, idealizar, sem meter a cara, que é o que você está falando aí. É coragem. Entendeu? É coragem. Coragem. E o interessante é que, tipo assim, realmente essa questão do filme passando na cabeça, algumas pessoas sabem que eu trabalhava, já trabalhei vendendo perfume, já trabalhei em mercado, já trabalhei em loja, e, enfim, já trabalhei em alguns lugares. E um dia eu saí do emprego, fui mandado embora, peguei uma câmera e eu comprei a minha primeira câmera, que a ideia era fazer foto em casa. Qual foi a primeira câmera? T5i. 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 E aí eu comecei a fazer foto em casa. Saí do emprego, e aí paguei tudo que tinha de pagar, sobrou uma grana, e minha mulher falou assim, isso é novidade, não acontece sempre, mas a minha mulher falou assim, fica pra você. Eu peguei esse dinheiro e fui pra... Bugou, né? Na hora eu falei assim, você pensa... Não entendeu nada. Eu vou fazer o quê? Pra mim. Ela tá me mandando embora de casa? O que será que tá acontecendo? Isso deve ser cilada, não quase pode chorei, ser normal. Quase chorei. E aí eu pensei, falei, pô, vou comprar uma câmera daquela Cybershot pra fazer foto das minhas filhas, aniversário em casa. Aí eu fui pra Santa Efigênia, cheguei, me abordaram, o que você precisa? Preciso de uma loja pra comprar uma câmera. Cheguei na loja da Canon, eu lembro como se fosse hoje. O cara, eu pedi uma Cybershot, ele falou que não tinha, só tinha câmera profissional. Eu já tinha ouvido falar da T5i, mas nada muito profissional assim na minha cabeça. Saiu um senhor de idade, ele olhou pra minha cara e falou assim, tá procurando o quê? Eu falei assim, eu queria comprar uma câmera. Ele, quanto você tem aí? Eu falei assim, eu tenho R$800 na época. R$800, ele me dá aqui. Ele pegou os R$800 e eu pensei, se você vai correr com o meu dinheiro,
Ele é velho. Eu vou correr atrás dele, eu vou dar um rodo nele, que é a minha mulher que me deu esse dinheiro. Não é sempre que acontece. Exatamente. Ser roubado ainda não dá, né? Não, eu falei, não vai levar. E aí ele entrou, saiu com a sacola, me entregou, eu peguei, olhei pra cara dele, olhei pra sacola e saí. Aí ele, volta aqui. Aí ele falou assim, esqueci de uma coisa. Eu falei, então me dá outro golpe. Ele me deu um cartão de memória. Eu peguei, nem olhei pra trás, voltei pra casa. Cheguei em casa, abri a caixa. Eu com medo, pensando, se for pedra, tô no veneno. Se não for, tô no lucro. Cheguei em casa, a hora que eu abri a T5i, relente do kit. Primeira foto que eu fiz, uma foto de uma planta do quintal da minha avó. E aí eu fiz uma foto aqui, uma outra ali, aí chegaram e falaram assim, você tem câmera, não tem? Você faz foto de aniversário? Eu falei, faço. Mentira, nunca tinha feito nada. E aí, resumindo, eu fiz essa festa e foi. E tipo assim, cara, é isso. E aí eu comecei a pegar gosto, comecei a estudar e vendo coisas, cara. E aí onde você vê a diferença de pessoas igual a você, que tipo assim, você tem o teu conhecimento, você não guarda pra você. Você distribui, você chama as pessoas, cara, vamos aqui, é assim e tal. E na minha época, quando eu comecei na fotografia, pode seguir, vamos lá. Quando eu comecei na fotografia, eu perguntava para umas pessoas e a galera não dava as dicas, não falava, é aqui, não, vai ali, não. E aí eu fui, tipo, na raça, pegava e testava. Chegou uma hora que eu não tinha mais o que tirar da câmera. Eu já sabia menu de cor salteado, já sabia com a lente do kit fazer foto absurda. Entendeu? Então, tipo assim, realmente é aquela questão de você virar a chave. Fazer o melhor com o que tem na mão naquela hora. E eu vou te falar, cara, que dentro do nosso mercado audiovisual, hoje eu tô inserido no mercado. Hoje eu não tô mais operando o negócio, mas eu atuo diretamente dentro dele, né? E dentro do mercado audiovisual, é um mercado que tem, como eu posso dizer, que não tem essa parceria das pessoas ensinarem as coisas. Sim, eu já tive dentro de vários mercados. Mas do audiovisual tem algo específico que o cara bem renomado, o fotógrafo que já tá lá, o videomaker que já tá lá, se tu perguntar pra ele, o cara te tira pra nada, cara. Ele te avalia pelo teu equipamento. Ele literalmente avalia pelo teu equipamento, cara. Ele olha o que tá na tua mão, ele vê lá, é uma T5i, aí ele já fala, não tem grana pra comprar, não deve ser um bom fotógrafo, não sei o quê. E às vezes, ele tá lá com uma Sony A7 IV na mão, ele tá extraindo 15% só daquela câmera. Só que o cara da T5i tá extraindo 150% da câmera. Então, se tu for colocar numa comparação, óbvio, com os olhos do audiovisual, vai ter muita diferença. Mas a inteligência de negócio, como fazer, o que fazer, como eu posso dizer assim, como improvisar na hora. Não é um recurso, né? É a mente que tá por trás do recurso. Exatamente. E eu falo isso muito claramente, por quê, cara? Porque eu também tive uma primeira câmera. E a primeira câmera que eu tive foi a Canon SL2. Foi a SL2. Já começou melhor que o Vitor. Já comecei melhor que o Vitor, né? Mas também, que ano foi que tu comprou a primeira câmera? 2017. 2017, pô. A primeira que eu comprei foi 2020, antes da pandemia. Na pandemia, pô. Recente. 6 anos atrás. Recente, não tanto, né? 6 anos atrás já, né, pô? Passou voando. Você acha que eu sou velho? Tem isso também. Entendeu? Deixa eu descobrir o Vitor. Vitor. De novo, E aí é engraçado que eu lembro que quando eu comprei a câmera, eu falei assim, nossa, porque eu vi os tutoriais na internet, falei, cabe no bolso, tal, não sei o que, beleza. Na época, acho que foi R$2.500 usada. E veio com uma 70-300, 4 ponto, sei lá. A do kit, né? A do kit, aquela mais escura. E veio a do kit, eu comprei uma 50mm também e tal. Fiz um kitzinho e falei, vou fotografar. E aí eu vi os caras, de Sony. Os caras chegaram a me tirar pra nada, assim, ó. E eu falava, não, cara. Aí eu olhava e falava, vou derrubar todos esses caras, eles nem sabem. Porque eu sabia que eu tinha algo que os caras não tinham, pô. Os caras eram só fotógrafos e só videomakers. Aí você vai falar assim, Rafa, mas por que só? Porque atrás da câmera, esse é o grande diferencial. Sabe quem se destaca? É quem tem um bom atendimento, uma boa venda, uma boa compreensão do negócio. O fotógrafo, o videomaker que entender isso aqui, ele domina o mercado, velho. Ele domina, não é a câmera, com todo o respeito do mundo. Não é a nitidez, cara. E agora é a hora que sair esse corte aqui, vai gerar polêmica, comentário e tudo mais. Meu irmão, ninguém tá nem aí pra tua nitidez, velho. Com todo o respeito,
Se tu não faz um filme, ninguém tá aí se tu grava. Ninguém tá nem aí se tu grava em 4K, log, põe loot, demora anos pra fazer uma pós-produção. Irmão, o cara quer ver o material, velho. Não vai mudar nada. Nada. Vai mudar pra nós que somos da área. Eu enxergo. Você enxerga. Pro cliente, ele não vê nada, às vezes meu. ele tá cagando e andando, né? Ele não tá nem... Ele não vê. Esse é o termo, desculpa, ele não a vê. expressão, Mas ele não vê, não é. Porque, cara, realidade. isso é pro nosso mercado. E aí, quando tu começa a entender isso, tu entende. Tu fala assim, cara, eu sou da área audiovisual. Como que eu faço pra me destacar? Vou ter a melhor câmera? Não, meu irmão. Aprenda a falar com outra pessoa. Aprenda a entender o que a pessoa quer. Pensa com a cabeça do cliente, o que ela busca. Vai fotografar. Ó, e vocês são do audiovisual. Vocês vão identificar isso aqui. Lá atrás. Hoje tu já tem celular, mas lá atrás. Quando tu ia tirar uma foto, o que tu olhava pra foto? Onde estava a luz estava nítido, né? Hoje em dia, vamos colocar o mesmo cenário. Vai tirar uma foto de uma mulher num lugar. Tu olhava a luz, a foto estava nítido. Hoje o que tu olha? Se a pose tá valorizando ela, se não tá deixando ela com papo, se não tá expondo alguma imperfeição, não imperfeição, né? Alguma coisa do corpo que ela não goste, não é isso? Sim. Tu já não olha mais tão para nitidez pra luz. Por quê? A percepção mudou, porque agora tu já tá pensando com a cabeça do cliente. Sim. Como ela vai se ver na foto. Você tá fazendo pro cliente, não pra você. É, e detalhe, e aí eu tenho certeza que já aconteceu, por exemplo, de tu fazer uma mega foto que tu olha e tu fala, nossa, acertei a luz com a velocidade do obturador, com o ISO, ficou aquela triangulação, aquele desfoque. Tu falou, meu, acertei, eu sou foda. Aí tu olha pra a foto, a pessoa olha e fala assim, não gostei. Nossa senhora. Não é isso que acontece? E ainda Por quê? quando posta, mete um filtro do Instagram. Põe aquele que só passa pro lado, que fica tudo meio roxo, né? Não é esse aí que só passa pro lado esquerdo? É. Exatamente. Não é isso aí? Exatamente. E aí por quê? Porque tu tirou a foto pensando no que tu ia gostar. Não no que a pessoa vai gostar, pô. Entendeu? E esse é o problema de todo mundo que é do audiovisual, cara. Da grande maioria. Se a pessoa não passou por esse problema, ela vai passar. O problema é que as pessoas fazem o que elas gostam e não o que o cliente precisa, não o que a pessoa precisa, pô. Eu acho que sai muito além da esfera assim, do audiovisual, né? Eu acho que qualquer área. negócio, qualquer business, você não faz pra você, você faz pro cliente. Sempre pra outra cara. pessoa. Por exemplo, tudo que a gente tá falando aqui não é porque eu gosto de falar. Porque eu sei que isso aqui vai gerar conteúdo, alguém vai ouvir, vai ter corte, vai ter tudo isso. Então eu vou falar porque eu sei como que as pessoas querem ouvir. Porque, imagina, se a gente for entrar numa linguagem técnica, isso aí já começa uma aula de comunicação aqui. E aí já é uma aula pra quem tá assistindo. Anota, o cara, hein? anota aí, tu que tá aí na tua casa, cara, anota isso aí, porque agora é aula. Vai ser aula, rapidinho, básica, simples. Quanto mais termo técnico você usa, mais pessoas da mesma área você atrai. Pronto. Acabou. Vocês são do audiovisual, se vocês postarem um vídeo falando assim, a legenda dinâmica retém mais pessoas no vídeo, vocês não estão atingindo o cliente final que vai contratar. Vocês estão atingindo outros editores que querem aprender a fazer a legenda dinâmica. Exatamente. Entendeu? Aí, por exemplo, quando você vai se apresentar num lugar, tu trabalha com o quê? Tu faz o quê? Aí a galera fala, não, eu sou diretor criativo, audiovisual, que eu retenho a atenção e transformo o posicionamento, os criativos da empresa. No final, eles acham que tu é uma agência de marketing. Não é? Não é isso aí que acontece? É tão fácil. O que tu faz? Cara, eu faço foto e vídeo. Simples. Mas é muito simples, meu irmão. É muito simples. E aí tu fala assim, tá, mas o que muda? Rafa, mas tem que ter um negócio, tem que ter um posicionamento, tem que ter uma valorização. Mas tu não precisa enfeitar as coisas que não muda nada. Porque o nosso papel é fazer com que as outras pessoas entendam. E aí eu já trago um ponto aqui. Toda vez que alguém não entende aquilo que você falou, a responsabilidade é sua. É sua. Não é da de quem tá ouvindo. Tu mostrou pra pessoa, ela não entendeu? É sua. Isso aconteceu, e isso acontece sempre, tá? Com várias pessoas. Eu vi uma cena lá dentro do nosso time, que um colaborador falou pro outro assim, falou assim, vamos preparar hoje, deixar prontos 60 vídeos. Quando deixar pronto, ele já estava querendo dizer 60, o pronto era pronto em tudo, já postado, já saído. Chegou no final do dia, não tinha nada postado. E cadê os 60 vídeos que estavam prontos? Tá pronto? Não saiu. Por que não saiu? Porque ele não foi claro. Ele falou, vamos deixar os 60 vídeos prontos. E os 60 vídeos estavam prontos, editados. Então não estava postado. Não estava postado, porque ele deveria ter falado.
Vamos editar 60 vídeos e postar os 60 e deixar todas as demandas prontas. Ou seja, a clareza. Aí a outra pessoa que não fez, não postou, tem responsabilidade? Não. Não, porque a gente não foi claro o suficiente. Entendeu? Porque o time não foi claro o suficiente. Então esse é o grande segredo. E aí a gente traz aqui o detalhe da câmera que tu falou que a primeira que tu comprou, que a gente abriu essa caixinha, que entra naquele ponto que as pessoas da área não ajudam. Elas não querem. Não querem ajudar, não mostram e tudo mais. As pessoas, isso vem de geração para geração. Antigamente, tu descobriu uma fórmula de algo que dava grana, o que tu fazia? Tu pegava aquilo, pegava aquele segredo e guardava. Né? Tipo o seu siriguejo no Bob Esponja, né? Com a receita do hambúrguer de siri, né? Ele guardava, né? Certo? Hoje em dia é diferente. Você sabe quem que tem resultado, quem que ganha dinheiro, quem que cresce? Aquele que descobre a receita e ensina as outras pessoas. Pô. Compartilhar, né? Esse é o grande segredo, entendeu? Antigamente era de uma forma, agora é outra. Agora é outra. Por muitos anos a receita da Coca-Cola foi secreta, hoje tá aberto aí. Quem quiser faz igual. Exato. Consegue? Não consegue, mas tá aberto. Entendeu? Então, o grande ponto é, a gente nunca pode se limitar a não querer ensinar alguém porque tem medo de perder o próprio lugar, cara. Isso aí é ego. Isso é ego, velho. Ego. O ego é o pior inimigo de tudo. O ego acaba casamento, o ego acaba família, o ego acaba com amizade, acaba com empresa. Normalmente, dentro de uma empresa, quando tem confusão de sócio, que a empresa se acaba, é por conta de ego. E porque a comunicação não estava clara do que cada um fazia. Aí cada um quis ser um maior que o outro. E aí deu problema. Então, o grande ponto é ego. E como que tu quebra esse ego? Cada vez formando mais pessoas. Eu vou ser muito honesto. O meu orgulho, o maior orgulho que eu tenho hoje, não é que as pessoas falam assim, nossa, Rafa, as tuas fotos são diferentes, os teus vídeos são diferentes. Não, não é isso. O meu maior orgulho é as pessoas chegarem em mim e falar assim, ó, Rafa, o Iago me atendeu tão bem, cara. Me senti tão à vontade. Que eu fiquei assim, me senti muito confortável, cara. Foi assim, incrível. Foi sensacional. Por quê? Porque eu participei do processo da construção da carreira dele. E eu falo assim, se eu tivesse ego, eu não teria ensinado nada pra ele, cara. Total. E eu posso ser honesto, eu provavelmente estaria, que não é demérito pra ninguém, mais uma vez, mas eu provavelmente estaria trabalhando por freelas que pagava R$250 por noite, pô. Por noite, diária, de R$250, R$250. Vida, esquece. Não, vida esquece. Hoje, qualquer valor, qualquer coisa que precisa, respirou, arranca de 1.500. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Dentro do audiovisual. Mas aí... Compartilhar te trouxe escalabilidade. Né? É isso, tem que escalar, tem que formar pessoas. E esse é o grande segredo. Tu pode ser o cara do audiovisual sem pegar uma câmera na mão, pô. Por que não? Tu pode ser o cara do podcast sem ter um podcast. É louco, né? Muito. É louco, cara. Tu pode ser a pessoa sem ter. Não tem? Por quê? Cara, hoje eu sou o cara do audiovisual. Não pego mais câmera na mão. Não pego. Nada. Não porque eu não quero. Porque eu queria. Eu gosto. Queria muito. Mas porque a gente entendeu que proporcionalmente pro momento que a pessoa tá fazendo, que a gente tá vivendo, a gente não poderia fazer isso. Estrategicamente. Aí a gente já caminha pro lado da intencionalidade. O porquê. Sempre vai ter o porquê, aquela linha tênue. Entendeu? Beleza, apareceu na época. Literalmente na época foi muito louco isso aí, cara. E eu dou muito exemplo do Iago, porque ele é o principal case disso aí. Iaguinho, ele tá por trás das câmeras aqui, gente. Tá ali. Ele já tá editando o Reels que vai sair no meu Instagram daqui a pouco. Tá aqui. Por quê? Olha lá, e tá mesmo, olha lá. Olha lá, já tá lá. Rapaz, já tá saindo. E aí, qual que é o ponto, cara? Qual que é o ponto? Na época, quando a gente se conheceu, que eu vou trazer esse detalhe bem rápido aqui, na época, eu era o fotógrafo operacional, o filmmaker operacional. Eu tava lá, com a câmera na mão. E olha que loucura, apareceu uma oportunidade de atender mais eventos. Olha qual que foi o ponto. Trouxe o Iago na época, a gente se conheceu, tudo mais, cara. Trabalhava num... Que aí eu não vou contar a história dele, que aí quando vocês convidarem ele conta aqui a história dele. Em breve, né, Iago? Em breve. Aos pouquinhos, né? Em breve vai estar contando a história dele aí. E aí é o seguinte, naquele momento, eu literalmente, eu era o fotógrafo de uma festa oficial da casa, a casa tá fechada. Eu saí pra ser a data pra ele, véio. Eu coloquei ele lá dentro e eu saí de lá. Na mão de alguém, cara. E ele era o videomaker da banda que a gente atendia e tal. Se eu tivesse medo
de perder aquilo lá, se eu tivesse medo, eu estaria lá até hoje, cara. Eu estaria lá até hoje, Louco, velho. Né? Entendeu? E lá, quando foi, sabe o que aconteceu? Eu perdi mesmo. Eu perdi. Só que aquilo me deu um tempo pra eu abrir várias outras frentes de coisa. E o Iago mudou o rumo na carreira dele, mudou a profissão. E ele entrou para outro mercado. Ele na vida dele. Entendeu? E aí ele começou a trajetória dele sozinho, cara. E ele foi entendendo e tal. E a galera começou a chegar em mim, Rafa, quero que tu faça um vídeo. Eu falava, eu não faço mais. Como assim tu não faz mais? Não faço mais. Ah, mas que deu? Desistiu? Não deu certo? Quebrou? O que aconteceu? Desistiu mais uma vez? Cansou? Abandonou de novo? Não, meu irmão, a gente tá escalando. Tem outra pessoa que faz melhor que eu. Ah, mas tu tá indicando outra pessoa? Tô, porque tu merece o melhor e eu não sou o melhor pra ti. O melhor tá aqui. É esse cara. Ah, é? E eu toco direto com ele? Pode ser. E aí, porque indicou, era mais caro. E aí começa a girar a engrenagem. E aí, cara, o meu sonho é formar, sei lá, 1000 pessoas assim, entendeu? E a gente começa a indicar. Ou seja, tudo por conta do ego, quebrar o ego. Se eu tivesse o ego de querer ser um fotógrafo até hoje, eu seria um fotógrafo e tá tudo bem. Provavelmente seria o top 1 da cidade, mas tá tudo certo, entendeu? Então, esse é o jogo. Esse é o jogo, é quebrar o ego. Não adianta. As pessoas, elas têm que entender isso aí, cara. E eu fico louco com isso aí. Eu fico louco, porque eu vejo a turma com ego, velho. Com ego. Ego muito forte, assim, ó. Tipo, passa alguém da área audiovisual do lado, olha pra ti, te mede, chega a fazer até carão e sai, cara. Eu olhava, eu lembro, cara. Eu fiquei com a Canon SL 2 anos. Meu irmão, a primeira viagem internacional que eu fiz tudo pago sem gastar R$1 foi por conta de uma Canon SL2, cara. Tudo pago, velho. Tudo pago. Voo executivo, os melhores restaurantes, loja de luxo, motorista particular com carro blindado, por causa de uma SL2, pô. E aí eu vi o cara lá com uma 7.4, que hoje a gente tem, né? Eu via lá ele, se esnobando. Tá lá, meu irmão. Com todo respeito, tá lá ainda. Só pompinha. Entendeu? Tá lá virando noite, negão. E tá com o ego aqui. Eu sou o cara da 7.4. Tá, beleza. Mentalidade, né? Mudou nada. Não é isso aí que acontece? Ô, meu, é isso aí que acontece. É ego, velho. Quebra o ego que as coisas mudam. Acabou. Esse é o detalhe, velho. Acabou? A gente se prende muito mesmo, às vezes, nisso. A gente, às vezes, precisa até delargar aí, delegar e fica, mas, cara, não vai fazer como eu faço. E aí tu vai ficando só preso ali, no operacional. E eu tô passando por esse momento, assim, a gente tá passando, né, de precisar ir formar uma galerinha. Estamos nesse processo, mas, cara, é difícil. Você falar, mano, mas não vai fazer como eu faço. E se o cliente não gostar, porque eu faço desse jeito, o cara não vai fazer. E aí você começa a perceber, ouvindo você, ouvindo o João Brognoli também, que uma vez nos falou, cara, delega. Ah, não vai fazer como... Delega, acabou. E ego. Ego, acabou. O cliente... E detalhe, não vai fazer do jeito que tu faz pra ti, pô. E é isso que eu ia falar. Pra ti, pro cliente não vai mudar nada. Onde entra o ego, pro cliente... Eu vou ser bem honesto, O cliente quer entrega. Se eu pegar pra fazer um vídeo, o Iago, que é nosso diretor, pegar pra fazer o vídeo, o dele vai estar 1000 vezes melhor. Muito melhor. Muito. Mas eu vou achar o meu melhor. Vou sempre achar o meu melhor, velho. Por quê? Porque eu gosto. Vou falar, vai sempre ter uma sacadinha. Só que, cara, eu sei que o cliente não precisa daquilo lá. O meu não é melhor. Cara, entra o ponto lá. O meu não é o melhor, eu não tenho os conhecimentos que ele tem. Ele faz muito melhor, ele tem o cuidado, ele tem isso, ele entende o cliente. Eu vou me meter pra quê, meu irmão? Meu negócio é falar, então vai vender. Vai cada um pro teu lado. Tu não fala, né? Tu cuida do comercial. Tá editando o vídeo. Larga isso aí, meu. Contrata um editor lá. Ganha um pouquinho menos agora. E o tempo que tu ia demorar fazendo uma edição, tu tá vendendo, meu. Quanto tempo tu demora pra fazer uma edição? Cara, dependendo aí, no mínimo é 2 horinhas. No mínimo 2 horas. 2 horas eu te garanto que tu faz 30 ligações. E de 30 ligações tu vai fechar alguém. Te garanto, velho. Garanto pra ti. Não precisa pegar número novo. Tá aí no teu WhatsApp. Arquitetando o jogo. Tá aí, cara. Tá no teu WhatsApp. Bate teus contatos, seleciona. Quantos contatos tu tem no WhatsApp aí? Eu tenho 2.000 e lá vai chumbo. Faz uma lista de todos que poderiam te comprar. Vai dar 500 pessoas. Seleciona os que estão mais perto de ti pra facilitar. Mais perto de ti, que sabe que o serviço é mais rápido e tal. E vai lá, meu. Tu tá com a equipe? Volume. Acabou. Tá aqui no teu celular, pô. O jogo muda, né? Só que ainda estamos lá. Organizando a cor, desce curva de luz, aumenta nitidez, põe transição. Larga isso aí, meu. Vamos vender, velho. Não é isso aí?
A cara do Niel. Aqui, ó. Niel, a próxima vez que eu vir nesse episódio, se tu estiver editando um vídeo, nós vamos brigar aqui na mesa, velho. Põe o prazo aí, faz um compromisso público aqui com a câmera aí, ó. Em quanto tempo tu vai ter alguém editando? Faz Ele aí. é cheio dessas, viu? É de fazer compromisso público. Faz aí. Fala agora aí no Feito, podcast. tá Não, feito. quando? Data. Quando? Tá feito. Data. Pressão? Ah, pressão. Na pressão. Aqui, eu já tô abrindo o calendário aqui agora. Escolhe o dia. Quando que tu vai ter alguém a mais no teu time aqui, ó? Me dá 30 dias. 30 dias? É muito, Rafa. Tá louco, 30 meu. dias. Rapaz. Negão, é 15 pra dias. sexta-feira, velho. Tem que ter Vamos alguém aí ser já. ovados. Sexta-feira? Ó, 15 dias. 15 dias 15 é bom. dias. 15 dias. Ó, que dia é hoje que tá sendo gravado isso Você aqui? pra mim, 15 dias. Dia 23. Daqui 15 dias é que dia? Mas bastante, os caras. Daqui 15 dias. Que dia que vai ser? Vem aí, que dia que vai ser? Conta aí. 15 dias. 23, 3. Dia 8, né? Dia 8. 7, dia 7. Então, dia 8. Ó, já se compromete aí, ó. Dia 8 vai fazer uma publicação que tá com mais um no time. Vai, Se publicamente tiver aí. errado, escreve um aí, mas eu acho que é isso mesmo. É isso? Tá feito. Combinado? Combinado. Combinado, então? Combinado. Combinado? Vocês vão ter mais Bora. um lá? Eu vou cobrar vocês dia 8. Vou colocar aqui na minha agenda. Ligar pro Niel e pro Vitor. Pode deixar. É isso aí, é pressão, velho. O tempo todo assim. Espero que vocês estejam anotando aí também, pra gente não, Mas não é assim que funcionam as pra coisas? gente não pô? apanhar sozinho aqui. É, não é assim que funcionam as coisas? Vamos Ação, apanhar velho. juntos. Primeiro progresso e depois ordem, velho. Primeiro progresso, depois organiza a casa. Ah, contrata o cara, não sei o que ele vai fazer. Tu vai arrumar coisa pra ele fazer, velho. Ah, mas não sei como, não, sabe, não tem dinheiro pra pagar. Tem, não tem, tem. Vai ter, velho. Se tu vai vender. Mas também se for contratar alguém pra ficar coçando em casa, aí não adianta. É pra alavancar o negócio, entendeu? E isso serve pra todo mundo, velho. A gente tava falando isso agora. A gente tava falando agora disso, né? Agora há pouco. Que a gente tá num projeto dentro do ecossistema, do centro do ecossistema, do time comercial do João, que eu tô acompanhando de perto. A vaga de vendedor tá aberta eternamente agora, velho. Não tem mais isso. Não tem mais isso, velho. Sempre vai ter gente. Precisa venda, girar. A empresa que não vende, ela quebra e acabou. Flávio Augusto já dizia isso, ó. Muitos anos atrás. Se não vender, vai quebrar, velho. E esse é o grande segredo, é vender. E isso que a gente tá fazendo aqui agora é vender também. A gente tá vendendo aqui. É isso aí. Alguém vai se interessar pelo serviço, alguém vai se interessar pelo conteúdo, alguém vai querer saber como fazer e pode ser que gere uma venda. Então, pô, esse é o caminho. É legal, cara. É legal. Eu tô dentro do roteiro aí ou já desviei tudo o assunto? Desde o início aqui. Desde o início eu já desviei o assunto. Assim que é bom, né? Assim que é bom. Assim que é bom. Mas deu pra entender que o Rafa é o cara de alta performance. E dito isso, hoje, assim, o que tu acha que às vezes... A gente já falou um pouco, né? Você já abordou, mas... assim, o que impede mesmo da pessoa de auto-performar? Eu falei um pouco que eu pensava, mas não dava continuidade. Tu falou outras coisas aí. Mas, assim, talvez aí tenha alguém assistindo que tem sonhos, idealizou algo... ou já até iniciou ali, né? Mas falta aquela ousadia para essa pessoa, assim. Para ela, o que pode impedir dela auto-performar? O que você falaria para essa pessoa para que ela quebre esse tabu com ela mesma? Tá. E meta a cara. Tá. Bom, a primeira coisa que pra gente começar a falar desse assunto já é avisar pra quem tá ouvindo que provavelmente tu não vai gostar de ouvir isso aí. Porque toda vez que você é confrontado por uma falta de atitude ou decisão, você não gosta. Esse já é o primeiro ponto. E gera um corte bom. Isso aí. Isso, cara, já esquece. Acabou, esse é o primeiro ponto. E aí já entra um filtro. Toda vez que você escuta algo que você não gosta, que bateu de frente com aquilo que tu faz, de repente é um confronto que você vai ter que vencer. Esse é o ponto. Todas as vezes que gerar um incômodo é porque despertou alguma coisa. E aí entra pra pessoa que, ela de repente, ela é travada em alguns detalhes. Todo motivo de uma falta de algo, de uma falta de decisão, é porque tem alguma coisa lá atrás que impede. Normalmente é insegurança ou a comparação. O que é a comparação? A insegurança... Vamos por partes. Insegurança. Primeiro, o que as pessoas vão pensar? Ah, mas vão me zoar. Vão me tirar pra chacota. Vamos trazer pra cena do conteúdo. Gravei um vídeo. Ah, vão falar que eu sou blogueirinho. Vão falar que eu sou influencer. E tarará. Ai, o que vão pensar? Primeira coisa, cara...
tem medo, vou trazer nesse exemplo, tem medo de gravar conteúdo, de meter a cara na internet, tira todo mundo que tu tem esse receio, faz uma lista, pô. Eu tenho medo de quem falar alguma coisa? Sai bloqueando já. Sai silenciando e bloqueia todo mundo aí. Tá bom? Qual o problema? Então, primeira coisa, insegurança. Primeiro, pra pessoa que tá travada, que não consegue dar um passo, tomar decisão. Cara, primeiro de tudo, é coragem pra fazer. E o segundo é não se importar com o que os outros vão pensar. E dane-se todo mundo, entendeu? Acabou, meu irmão. Dane-se. Dane-se todo mundo, velho. Ah, mas é porque era amigo de escola, dane-se. Ah, porque estudou comigo, dane-se. Ah, mas trabalhou comigo, dane-se. Acabou, velho. Dane-se. Era isso, entendeu? Aí entra o outro lado. A comparação. A internet, ela tem um poder muito grande de mudar a vida das pessoas, tanto pro bem quanto pro mal. E aí entra o ponto da comparação. Hoje as pessoas se comparam, pô. O cara que tá começando hoje, ele se compara com o cara que já tá há 15 anos no mercado, velho. Entendeu? O cara que entra, que tá no audiovisual, vê o vídeo que tu faz, vê a edição que tu faz, que é excelente, ele tenta fazer igual, não consegue, ele fica frustrado. Só que ele esqueceu que o Niel tá desde 99 no mercado. que o Niel tá há 10, 15 anos no mercado, tu tá há mais de 10 anos no mercado. Ele esqueceu disso aí, cara. E aí ele tenta se comparar. E aí ele começa a falar, porque eu não sou bom, porque eu não tenho oportunidade. Aí o cara quer falar em público, vai ver um vídeo do cara, vai ver um vídeo meu e fala assim, não, mas é que eu não falo igual ele. Claro não vai falar. Eu tô há 10 anos falando todo dia, o dia inteiro sem parar, ué. E quem tá comigo sabe. É o tempo inteiro, é treino. Então, o primeiro ponto é a comparação. E isso é pra tudo. A pessoa vê a família da influencer, a vida feliz que tem, compara com a própria. Aí vê não sei quem, compara. Aí daqui a pouco tá comparando os filhos, o carro que tá andando, a cama que tá dormindo, a roupa que tá vestindo, a câmera que tá usando, o celular que tá usando e não sei o que. Só que, cara, aquilo não é realidade. Aquilo tem uma intenção por trás. E às vezes a pessoa tá se comparando com algo que não vai mudar nada. Então, o primeiro passo é coragem de fazer, não se preocupar com o que as pessoas vão pensar, não ter a comparação do negócio, não se comparar com ninguém, e a outra, cara, se comprometer, que essa é a pior parte, se comprometer que tudo que tu falar, tudo que tu prometer, tu vai entregar. Esse é o ponto, porque isso gera reputação e credibilidade. E aí, já dizendo aqui, essa é a principal moeda que tem hoje no mercado. Reputação e credibilidade. Por quê? Uma era que a rede social tem tanta gente que entende tudo de tudo, sabe tudo, tantos especialistas, inteligência artificial que te dá informação assim, muito rápido. Como que tu se diferencia? Com reputação e credibilidade. Como que tu faz para ter isso? Prometeu, entregou. Falou que vai chegar às 10 horas da manhã, esteja lá às 10 horas da manhã. Acabou? Falou que ia entregar tanto de foto, tanto de vídeo, qualquer coisa, entrega. Pra quem me conhece já deve estar assim, tá vendo? Mas é isso, entendeu? Falou que vai fazer alguma coisa, cumpre. Vou começar a treinar segunda-feira. Começa. Aí, tá, mas eu não vou conseguir então, cara, já nem se compromete. E aí vem um confronto mais uma vez. O João fez esse confronto. O João Brognoli fez esse confronto pra mim uma vez. Eu era viciado em Coca-Cola, lata. Coca-Cola. Igual aquela que a gente tomou antes aqui. Era viciado. Eu tomava 3 litros de Coca por dia. 3 litros de Coca, garrafa, aquele tubão, por dia. Eu comprava de fardo. E eu não conseguia não tomar Coca. Engordei um monte e tudo mais. Fiquei com a saúde arrebentada. Mas era todo santo dia. E aí eu lembro um dia que nós estávamos... a gente estava lá no Rio de Janeiro, eu e ele, indo para um compromisso. A gente ia ter uma reunião com um mega empresário que é conhecido mediaticamente, né? Que era a Camila Farani, na época. A gente ia no escritório dela lá em Ipanema. E tava eu e o João no hotel, um hotel muito massa. Era, sei lá, 11 da manhã, um sol daquele do Rio de Janeiro, 40 graus, a gente tava dentro da piscina, enquanto trabalhava. E aí ele pediu uma água, ele sempre foi um cara que tomou muita água, e eu pedi uma Coca. Aí eu sei que num período de 5, 10 minutos ali, eu tomei, sei lá, 3 Coca, porque o calor que tava. Aí ele olhou e falou assim, para de tomar isso aí, isso aí vai te matar, caralho. Aí eu falei assim, é bom, cara, não matou até hoje, não mata mais, brinquei, né?
Aí ele olhou assim, tá, mas tu não vai parar por quê? Porque tu não quer ou porque tu não consegue? Aí eu falei, porque eu não consigo. Aí ele olhou pra mim, dentro da piscina com essa cara de louco assim, aí falou assim, ó, se tu não consegue ganhar de você mesmo, tu vai vencer o quê? Aí eu... Tá, pica. Falei, só vou terminar de tomar essa. E depois vou parar. Acabou. E parei, meu. E parei. Foi realmente a saideira, Foi realmente né? isso. Foi a saideira. E parei. Fiquei um grande período sem coca. Vocês tudo deram risada, né? Ficou um grande período. Aí hoje, sabe como que eu tomo? No almoço, Coca zero. Se tiver de açúcar, de repente vamos tomar, mas se não eu opto pela zero, não é mais um vício. O grande ponto lá não era tomar a Coca, era ser dependente de algo. Era ser dependente de algo, cara. E aí vai entrar mais um ponto. Aí começa a entrar. Até de Coca. É isso aí. E aí vai entrar mais um ponto nisso aí, que é as pessoas que falam algumas frases que mudam o nosso rumo. E aí depois disso, olha só que loucura. Eu parei com a Coca-Cola e aí tirou o açúcar do corpo, comecei a desinchar e comecei a ficar uma sarda. Por quê? Anos tomando Coca-Cola todo dia, pô. Tirou o açúcar e comecei a ficar irritado facilmente, até recuperar. 2 semanas, né? Demora. E aí eu lembro exatamente um dia que, depois disso, parei de tomar Coca, eu tava no ápice do estresse, assim, porque tava sem açúcar no corpo, que aí já foi radical, já vamos cortar o açúcar. Que aí nada é normal, né? Aí o cara já quer ser radical, beleza. E aí eu tava com o Daniel Imamura, que vocês conhecem. Também faz parte do nosso sistema. Mamura. Grande Mamura, cara. Se tu convidar eles aqui, ele vem, hein? Mamura, fica aí o convite. Sei que tu vai assistir, mas se estiver assistindo... Não, vai, eu vou mandar pra ele, pô. Cara, Mamura é o mestre do SEO. E eu já vou mandar com a minutagem, pra ele cair quando tá falando dele, já, direto. Cara, nesse dia eu contei essa história pra ele. Eu falei, cara, já vai fazer tanto tempo que eu tô sem tomar Coca-Cola, cara. E aí ele falou assim pra mim, nossa, eu nunca mais vou esquecer. Chega a me arrepiar aqui, ó. Nunca mais vou esquecer. Ele falou assim pra mim. Ele falou, Rafa, o que tu tá sentindo agora? Como tu se sente? Eu falo, cara, agora eu me sinto forte, grande, porque eu tô me dominando, cara. Porque eu tô livre dessa porra aí, meu. E aí só percebi o quanto fazia mal depois que eu parei. E aí ele olhou e ele falou assim, é exatamente isso que eu tento falar pras pessoas e as pessoas nunca entendem. Nunca entendem. Toda vez que a gente faz, as pessoas que sempre fazem aquilo que elas querem, falando que são livres e elas podem fazer o que elas quiserem, elas sempre vão ser escravos do seu próprio desejo. Louco, né? A pessoa que faz o que quer pelo impulso, pelo corpo e tudo mais, tipo, cara, a pessoa que faz tudo o que quer porque, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Elas são escravos do próprio desejo, cara. E aquilo mudou de novo meu rumo de vida, velho. Aí eu comecei a ver um monte de coisa que eu fazia porque eu queria muito e eu tava sendo escravo só do meu próprio desejo, velho. E aí tu fala assim, tá, Rafa, mas a vida não é muito curta pra isso, tem que ter renúncia, tem que ter tudo isso aí. Aí tu falava assim, cara, será? Será que, sei lá, eu comer um McDonald's todo dia, eu vou estar ali satisfeito, vou ter um momento de prazer ali? Mas será que é isso que eu quero ou eu tô só sendo escravo do meu próprio desejo? E aí começou a refletir, aí já mudou o rumo de novo. Já começou o rumo de mudar o rumo de novo. E aí mais uma pessoa que passa pela vida do cara e muda o rumo através de uma frase. Então, isso tudo que a gente falou são os pequenos detalhes para tu ver que quando a gente se propõe a fazer algo, a gente tem que fazer. E a gente vai fechar a caixinha que abriu lá de conseguir manter. Cara, se você não consegue vencer a si mesmo, cara, tu vai vencer o quê, meu irmão? Não tem como, velho. Não tem como. E aí, por isso que eu gosto do compromisso público. Agora, vocês fizeram um compromisso público aqui, se vocês não cumprir, não se movimentar para cumprir, sabe o que está em jogo? A reputação e credibilidade. E a reputação e credibilidade faz vocês não fecharem serviço. E não fechar serviço faz diminuir a receita. E se não fizer, se diminuir a receita, o que acontece? Interfere na vida da tua família, dos teus filhos. Ou seja, olha como é bom você se comprometer com algo que vai servir para tua evolução. E é assim que a gente faz. Entregar e manter, né? Entregar e manter. E aí é todo santo dia. E aí entra mais um erro aqui. As pessoas querem mudar tudo de uma vez só e não conseguem, cara. É um pouquinho por dia. O João fala muito isso. 1% melhor todos os dias. 1% melhor todos os dias. Progresso, estilo isso, de vida. todo santo dia. 1% não vai mudar nada. Meu irmão, é um dia por vez. É um dia. É o cara que não faz exercício, não tá fazendo nada de exercício, ele fez 5 minutos de caminhada, se alongou, já é alguma coisa. Ele não precisa ir pra academia se matar, velho. Entendeu? E isso é sobre liberdade, meu. Sobre liberdade que as pessoas não entendem. É o sinônimo de liberdade. Ninguém sabe o que é isso.
As pessoas criam rótulos e padrões nelas que elas acham que pelo fato de estar fazendo algo não pode fazer outro. Exemplo. Vou dar exemplo muito bobo agora aqui. Que talvez nem seja bobo, enfim. A pessoa que tá tentando ser vegetariana. E ela tá uma semana sem comer carne. E ela tá morrendo de vontade de comer carne, velho. E ela come a carne. Pelo fato dela ter falado que ela seria vegetariana, ela fica com peso na consciência. Tá bom. Todo um dia não foi. Tá bom. Por que tem que ter esse rótulo que tu... Por quê? Tá bom, ué. Acabou. É o caminho, entendeu? As pessoas não têm essa liberdade. Ou tu veste A ou tu veste B. Não é assim, meu irmão. Tu faz o que tu quiser. Então, por isso que tem que começar a fazer as coisas e fazer todo dia. E as pessoas começam a ser impactadas. Esse é o ponto. Então, quando a gente entende que a gente pode fazer o que quiser, que ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí, velho. Se alguém vê esse corte aqui agora, vai ver agora. Amanhã já não vai mais lembrar, pô. Acabou. A pessoa que vai ter a vida mudada através desse corte vai lembrar. Mas o que tava só ali vendo, não vai lembrar mais. Tu lembra o rosto da última pessoa que foi pedir um dinheiro pra ti, na rua? Não lembra? Então, tu lembra o rosto do motoboy que olhou pra dentro do carro a hora que a gente tava vindo pra cá? Não lembra, pô. Ou seja, faz, meu irmão. A pessoa vai ver na hora e depois ela não vai lembrar. Tá todo mundo muito ocupado com as suas próprias vidas pra ficar preocupado com o que tu tá fazendo, velho. Verdade. Acabou. No final das contas, a briga é com a gente mesmo. É isso aí. Diariamente. Tu tem que ser melhor. Se superar. Tem que ser melhor todo santo dia. Todo santo dia. E aí elimina a comparação, elimina todo o resto. E aí entra naquele ponto. Primeiro começa, depois aperfeiçoa. Primeiro progresso, depois ordem. Esse é o caminho. Não tem. Anotado. Essa é a linha. Ficou. Essa é a linha. Essa é o ponto. Bom, gente, espero que a nossa maior intenção aqui é contribuir com todos vocês que estiverem assistindo, é espalhar a mensagem. A gente tem a oportunidade, né, de viver hoje assim, coisas inimagináveis. Fala aí, Vitor. Lugares, conhecer pessoas, criar conexões. E é muito fruto. O Rafa, diversos conselhos lá atrás. Até hoje, né? Não, hoje. Isso aí é fruto de vocês, velho. Que geraram oportunidade, que atenderam bem, que ouviram, que tiveram o coração ensinável, que foram, que pegaram, fizeram, aconteceram, que deram os passos sozinhos. Eu só fiz o meu papel, que é o que a gente tá fazendo agora. A gente só mostrou a direção. Vocês que escolheram caminhar. Então o mérito do negócio é de vocês, pô. Mas claro que é. Tá vendo? Com certeza, ele é humilde, mano. tá vendo? É humilde. Não, com certeza. Gente, tem tanta coisa, né, do jogo que esse cara é o grande arquiteto. É humilde demais. Porém, é o motivo, né, pelo qual o nosso primeiro convidado desse primeiro episódio. E eu espero que essa mensagem alcance muito. Eu queria que a gente tivesse muito mais tempo para compartilhar. Tem muita história. Você é um cara eu volto que tem de novo. Com certeza. Fazer uma semana de episódio comigo. O que mais tem é pauta. O repertório é grande, né, Rafa? Pô, se tá for louco, falar cara. de exemplos de pessoas que hoje tá aí voando, que o Rafa tava ali atrás incentivando ideias de grandes negócios, que se tornou grandes negócios, que tá aí crescendo muito. E agora tu tá no teu próprio business, né? Temos aí os negócios hoje Já dentro... aproveita e conta um pouco do teu business, só pra gente... Boa, só pra gente encerrar. Caminhar pro final. Show. Não, hoje a gente tem Eu participei uma grande parte, já tinha tentado empreender outras vezes e participei de nos últimos anos, um grande período dentro de uma empresa, atuando como diretor de comunicação, que era do Grupo Du, que é a principal agência de marketing. Era um grupo de marketing, a Road Marketing, que tem diversas agências dentro. Na época já era a agência de marketing do ano, reconhecida pela RD Station, que era o Grupo Du, fundado por João Brognoli e tal. 4 anos consecutivos, né? Eleita 4 anos consecutivos, eleita melhor do ano, 4 vezes seguidos líder de vendas. O João é um cara incrível. O João, ele é o cara que mudou minha vida. Mudou minha vida em tudo, desde do exemplo da Coca-Cola até as pequenas outras coisas, entendeu? Então, apareceu essa oportunidade que nós construímos juntos. E aí, cara, o negócio foi crescendo, tomando algumas proporções. Ele foi abrindo muitas frentes, muitas portas. E chegou o ponto que nós entendemos que era melhor seguir por um outro caminho. Como outro caminho? Isso é muito louco. Isso é louco, tá? Era seguir por outro caminho no sentido de... tu não vai largar uma empresa. Tu vai preparar uma outra cama para abrir uma outra frente. E foi literalmente isso. A gente abriu outra frente. A gente abriu, porque hoje ele tem um ecossistema com múltiplos negócios, diversos colaboradores. E um dos braços nós estamos lá inseridos profundamente, diretamente.
numa alguma das peças fundamentais do negócio da gente tá lá inserido. Então, olha só que legal. Já atuei como diretor de comunicação da companhia. Depois, a gente tem o próprio negócio. Hoje, eu e o João somos sócios em algumas frentes, tanto de eventos quanto de educação. Então, nós temos produtos juntos, temos um espaço juntos, tudo mais. Coisa que provavelmente, se aquela decisão de tentar as próprias atividades, se não tivesse sido tomada, não teria acontecido. E hoje a gente caminha mais do que antes, cara, juntos. Porque a gente tem uma engrenagem de uma máquina de visualização muito forte lá dentro. A gente tem um time que produz conteúdo orgânico o tempo inteiro, todo santo dia, o tempo inteiro, para diversas frentes, diversas redes, e tudo orgânico, sem investir um dinheiro. Cara, hoje no volume, até os meninos mandaram aqui no grupo agora, tá? Acabaram de mandar, eu tirei um print que eu vou postar no meu Insta daqui a pouco. Mandaram assim, Rafa, hoje deu 190 vídeos prontos. Nossa. Hoje. Os caras estão em 2, velho. No volume. Em 2, Em 2, 190. É muita coisa. 190. E aí eu até tirei um print que já vou dar uma marquetada lá no meu Instagram. Então, a gente tem essa máquina funcionando. Mas como que eu faço essa máquina funcionar? Eu preciso treinar esses caras. Como que eu treino? A gente tem um braço educacional, que se chama Creator Pro. O Creator Pro é uma formação que a gente pega, ela tem duas frentes. O Creator Pro, ele tem a linha de formação e a linha de capacitação. Tem Instagram, tem tudo. Tem Instagram, tem tudo, aí tá aí. A gente vai deixar aí, galera. Vai deixar tudo na tela. Conferir. Tem a linha de formação e de capacitação. A formação pega o cara do zero. Sabe o Vitor que queria comprar a primeira câmera lá atrás? O Rafael que queria comprar a primeira câmera? Pega esse cara e mostra o caminho que ele precisa seguir para ele ser um videomaker mobile, para ele ser um produtor de conteúdo, ele ser um futuro filmmaker, um futuro fotógrafo. Essa é a linha de formação. Show. E o outro braço é de capacitação. O empresário, ele tem a recepcionista dele que está com tempo sobrando no dia. A gente ensina ela a produzir conteúdo e gerar essa máquina de visualização no próprio negócio. Boa, a gente treina o social media a pensar com inteligência de criação de conteúdo. A gente ensina o filmmaker, o videomaker, tudo. A gente ensina tudo e a gente forma essas pessoas para poder o quê? Gerar visibilidade nas redes através do orgânico. Então, essa é a grande sacada, esse é o grande ponto. Então, é um braço que a gente está junto também. E olha só que legal. Olha só, uma decisão lá atrás de não atuar mais como diretor de comunicação e ter a própria frente, a gente tem uma engrenagem muito grande funcionando. Imagina se tu fosse apegado ao cargo que era muito importante. Era um grande cargo. Entendeu? A gente tá falando de uma empresa, sei lá, hoje, quantos funcionários mais ou menos? Hoje tem muitos. Dentro do ecossistema tem muita gente. É Na muita. época nós tínhamos 275 colaboradores. Só da agência. Só da agência. Entendeu? A gente tá falando de um ecossistema gigante. É louco, né? É muito louco. E hoje é engraçado que eu tava até conversando com o João agora, um pouco antes, que a gente tava aqui em São Paulo, a gente fez uma pré-organização do que ia acontecer aqui nesses últimos dias. E ele falou assim, Rafa, é engraçado, né, cara? Como se a gente tivesse tentado fazer o que a gente tá fazendo exatamente hoje, não teria dado certo. Exclusivamente porque a tua cabeça era outra. E aí isso me pegou, velho. Fiquei pensativo, porque na época eu me achava o cara. E aí hoje eu olho e falo assim, era legal, mas faltava um monte de coisa, cara. Sim. Faltava sofrer com um monte de coisa pro cara sentir na pele como é. E aí hoje a gente tá junto em várias frentes. Então hoje tem esse ecossistema total, que a gente tem a parte de educação, com esses planos de formação e capacitação do Creator Pro. A gente tem um espaço em Caxias do Sul, que é um espaço de eventos, que a gente loca, que chama Ambient Space. Muito bacana para treinamento, workshop, convenção, reunião, tudo. A gente tem lá para alocar essa parte. Eu atuo dentro da área de palestras também, então viajo o Brasil todo palestrando. Por aí o pessoal contrata bastante. Então esse ano a gente já foi para o Marabá, já palestramos em Gramado, as duas pontas do país, né? Norte e Sul. Tem outras passagens ali, Distrito Federal, algumas coisas no meio do caminho. Então essa linha de palestra, treinamentos empresariais. Tenho diversos clientes na área de consultoria de comunicação, que eu atuo como diretor de comunicação dentro da empresa deles. E o mais forte que a gente tem lá em Caxias, que é o braço de audiovisual. Então, se o cara tem uma empresa, quiser te contratar para ser... Quiser... Te colocar lá dentro para isso, para organizar todos os processos de comunicação dele, a gente organiza, é comigo. A gente organiza, é comigo. Precisa... O cara precisa organizar o marketing dele. Ele tem uma agência e ele tem o time dele. Cara, eu entro, começo a direcionar a agência do time dele e pau na máquina, entendeu? Show. Então, basicamente, é isso que a gente tem lá. Agora eu vou deixar vocês finalizar, porque, senão nós já vai começar outro episódio aqui. Calma aí, ó. Eu quero encerrar agora, assim, aquele momento para encerrar com chave de ouro. Aquela perguntinha sempre difícil. Mas não é nenhuma pergunta. Vamos lá em forma de frase. Diga para as pessoas que estão assistindo, que irão assistir
ouvir esse podcast. Algo que, assim, se você não mudar isso, você não vai subir de nível. Vamos encerrar com essa mensagem. Se não mudar, não sobe de nível. Se você não mudar isso, você não vai subir de nível. Tá, beleza. Vamos terminar com essa mensagem. Terminar com essa mensagem. Cara, vamos lá. Primeiro, quebrar o ego. O ego é o seu pior inimigo, cara. O ego é o pior inimigo. Mas se não mudar, e aí vai entrar que eu mais gosto de todos. Se não mudar, eu vou trazer um ponto um pouco mais direto. Eu acho que não é nem mudar, mas eu acho que é tomar decisão. Eu acho que é tomar decisão. Toda mudança vem através de uma tomada de decisão. E aí eu vou deixar a frase aqui que vai mudar tudo, o rumo de tudo, cara. A pressão, ela produz potência, velho. Toda vez que tu tá numa zona de pressão, tu tá produzindo um tipo de potência. Toda vez. Pressionou, ficou difícil, tu tá produzindo uma potência, meu irmão. Tu escolhe se a potência é boa ou é ruim. Tu escolhe o que vai ser potencializado. Então, se a pessoa entender que a pressão é um privilégio, ela muda o rumo da vida dela, velho. Muda o jogo. A pressão é um privilégio. Esse entendimento muda completamente tudo. Tudo. Tira o cansaço, tira o esgotamento, muda o rumo das pessoas, velho. A pressão é um privilégio. A pressão produz potência sempre. Por isso que eu sempre, onde tu me vê, eu tô comentando. Pressão. A pressão esquece. A pressão rompe barreiras, ela movimenta o lugar, ela muda as pessoas, ela consegue fazer tudo que a gente com um jeitinho não consegue. Sob pressão que as coisas acontecem. Sempre. Então a mensagem que eu deixo pra quem tá ouvindo, afinal, é a frase de outdoor que eu falo. Se eu pudesse colocar uma frase bem grande no outdoor pro mundo inteiro ver, seria: pressão produz potência. Acabou. Pegou? Seria essa. Pegou? É isso aí. Essa é Rafa. boa. Feito. Meu irmão, tamo junto. Prazer. Então, tamo junto. Lançamos bravo demais. bem lançado. É isso aí, lançado. Tá lançado o episódio, vocês vão contratar outra pessoa, podcast no ar. Agora é trabalhar. Contem comigo e vamos pra cima, Cabeça né? aqui, ó, daquele jeito, assim, ó, fervendo. Espero que a de vocês também esteja dessa forma aí. Aprendemos muito. Obrigado de verdade por Obrigado pelo compartilhar. convite, fiquei muito contente. Vai ter comigo, próximas. mano. Vai ter Vai próximas. ter próximo. Fechou Tá todas. bom? Tamo junto. Isso aí. Gente, obrigado. Você que tá assistindo, aproveita, já incentiva curtindo, se inscrevendo no nosso canal e acompanha. Teremos mais outros episódios com outras pessoas. A gente quer trazer pessoas que estão justamente por trás do jogo, construíram, né, muito jogo, como é o caso do Rafa, e são pessoas que têm um repertório que nos faz desenvolver, né, e ver coisas por outro ângulo e a gente subir de nível. Tá bom? Então, a sua palavra final. Muito obrigado aí por ter assistido mais um episódio, o primeiro episódio, na verdade. Primeiro. E fiquem ligados que vão vir outras pessoas aí de peso, igual o nosso amigo Rafa. A gente fala amigo porque realmente é um amigão, um cara que a gente tem uma consideração enorme. É isso aí. Tamo junto. Feito. Turma, muito obrigado. Você que tá assistindo, obrigado pela presença. Mande pra alguém, vão pra cima, contem comigo por isso mais uma vez. Compartilha, né? Vambora, compartilha, Instagram, corte. Marca a gente, segue a gente no Instagram e tá tudo feito. Tá tudo aí na descrição. Tá tudo aí, tudo. Creator Pro, Rafael Dias, Ambiente Space, vai tá tudo, vamos colocar tudo. Feito, turma. Eu vou finalizar mesmo, então muito obrigado, até a próxima, valeu e até o próximo vídeo.